Naquelas primeiras linhas do dia, a biblioteca do Engenho Santo Antônio parecia um relicário de luzes tremeluzentes. Velas altas de cera amarelada alinhavam-se nas prateleiras de carvalho. O cheiro de papel envelhecido misturava-se ao doce pesado do melaço que vinha da tulha, atravessando as portas entreabertas, como se lembrasse a cada instante a origem daquele luxo de livros. Rodrigo Almeida dos Reis sentou-se atrás da mesa larga, as mãos pousadas sobre um atlas antigo. A sombra do retrato de sua esposa, Luzia, projetava-se na parede como uma presença que não ousava ser certamente apagada. As filhas se haviam congregado ali, uma a uma, como peças dispostas pelo destino. Mariana, a primogênita, usava o vestido que a mãe escolhera para cerimônias, linho escuro, gola alta. O que sobressaía não era a elegância, mas a rigidez do corpo pronto a responder uma afronta. Isabel, com os dedos manchados de tinta por desenhos que ninguém mais via, mantinha o queixo erguido, mas havia um tremor nas pálpebras. Carolina, rezadeira na sua própria maneira silenciosa, segurava um terço com nós que se repetiam como palavras que não eram ditas. Beatriz, ainda com o rosto de menina e olhos de curiosidade, permaneceu na sombra, onde os olhos da irmã mais velha alcançavam-na apenas com advertência. Quando Rodrigo falou, a sala pareceu engolir o som. Sua voz, não a do coronel que berra em pátio, mas uma voz cansada de quem ainda procura justificativa, foi baixa e precisa. Ouçam-me com calma. Não sou homem de vênias fáceis e sei quanto pesa o nome que carrego. Mas há pecados que não se lavam com ouro, e há faltas que só se confrontam com uma verdade que dói. As filhas trocaram olhares tão rápidos quanto lâminas. A tensão era um tecido que, se puxado, rasgaria. Mariana foi a primeira a falar, como uma lança. Está a falar em sermos feitas em público de objeto, pai? O senhor não pode. Rodrigo levantou a mão, decidindo o tempo. Não se trata de humilhação. Trata-se de restituição e daquilo que eu, diante da face de Deus e da memória de sua mãe, devo fazer. Vocês vão casar, com 4 homens do engenho. A frase caiu como uma pedra no lago. O eco nos arquivos de couro das encadernações trouxe de volta risos de outros salões, mas ali nada sorriu. O que vinha depois foi, aos olhos de quem assistia, uma sentença que combinava a lógica de um homem ferido e a obstinação de um senhor acostumado a moldar vidas. Casar com quais homens? Mariana foi direta. Com os que limpam as moendas? Com os que lavam o chão da nossa casa? Pai, há limites. Rodrigo abriu e fechou a boca, como quem busca uma palavra que honre tanto o remorso quanto o comando. A memória de Luzia o acompanhava, não apenas como figura emoldada, mas como um livro de regras que agora lhe queimava as mãos. Juan, João, Domingos e Francisco. Jovens e dignos. Tenho-me enganado por anos em pensar que a propriedade humana podia ser medida por cercas e papéis. Não lhes nego o que por lei lhes é negado, a liberdade formal, mas posso, por minha vontade e riqueza, alterar destinos. Casarei minhas filhas com esses homens porque creio, e talvez creio errado, que essa união será sustento e livramento, e que o nome desesperado de Luzia encontrará alguma paz. Houve um silêncio que era mais do que silêncio, parecia a suspensão de uma respiração coletiva. Isabel perdeu a cor por um segundo, e um dos dedos esfregou o próprio polegar, gesto descobridor que traía mais que a firmeza dos olhos. O Senhor fala de paz e fala de livramento, mas quem perguntou às filhas? Murmurou Carolina, a voz fina como corda tensa. Rodrigo deixou-se cair na cadeira, a face refletindo os contornos do retrato. Do lado de fora a moenda cantava em seu trabalho incontrolável. O som vinha como lembrança do motor que sustentava o engenho, e ao mesmo tempo o prendia. Era impossível separar a humanidade do que a economia exigia. Sei que é duro, sei que o mundo nos julga e que esse gesto é compreendido de maneira pobre pelos meus pares. Mas não posso mais ser o homem que silencia. Perdi Luzia para a febre, e naquela cama onde a vida é fidar, ela me perguntou se não devia haver outro modo de responder àquilo que é humano. Li, estudei, escrevi cartas.
Não o faço por capricho, mas por necessidade de espiar o que deixei crescer aqui dentro sem nome. As palavras carregavam mágoa, mas havia nelas também uma pressa que beirava o desespero. Mariana puxou a frente do vestido com força e aproximou-se, os olhos lançando fogo. Expiação está a confundir espiar com destruir. O Senhor não tem autoridade para trocar os nomes de nossas alianças por uma teoria de remorso. Quem entra neste lar com sangue que não é nosso, que tem história de escravidão, será visto como mancha, e a linhagem que o Senhor tanto estima não suportará. É traição a nós. Rodrigo olhou-a como que vendo-a pela primeira vez, sua filha ou uma filha de uma linhagem destinada a manter o status. Havia no rosto de Mariana a familiaridade de antigas fodeiras, e também a determinação de quem sabe que honra, num sistema, protege privilégios. Talvez não entenda agora, replicou ele, que o que se chama de honra nada mais é do que a forma que a Casa Grande encontrou para manter o silêncio sobre seus próprios crimes. Eu fui parte disso, e não quero morrer sem mexer esse cerne. Sei que a consequência é profunda. Sei que o nome da nossa família pode ser esculpido de outro modo, mas há vidas ali. Vidas com méritos, com dons, que eu não mais posso negar. As filhas não responderam mais. Havia um abismo entre a intenção e o entendimento. A biblioteca que guardava as lembranças de Luzia em livros gastados tornou-se tribunal e juízo. Lá fora alguém bateu a portinhola como se perguntasse se ainda existia um Brasil onde decisões assim se tomavam. Foi nesse ponto, com as velas a oscilarem como testemunhas, que o assunto do título abriu-se na boca do patriarca e na alma das mulheres, um casamento forçado, ou, na expressão calejada de quem tomava decisões no engenho, uma concessão econômica que prometia alterar o destino de todos. O público de leitores, de funcionários, de vizinhos, de guardas e de religiosos haveria de ouvir falar disso. Haveria inevitavelmente de haver reações. Se esta história te prende, inscreva-se para ver o desfecho. Depois do anúncio, o rumor correu como água por entre as folhas do canavial. O feitor Bento foi o primeiro a saber na rua. O vidraceiro da vila cochichou às esposas, que contaram aos filhos, e no mercado de Goiânia, a notícia transformou-se em moeda. Palavras curtas, palavras longas, palavras deformadas por medo e por prazer malévolo. A boca que diz sempre sabe acrescentar. O comendador Henrique ouviu por meio de um funcionário e cuspiu a resposta que se tornaria coletiva. Aquilo era sede de escândalo. Rodrigo, no entanto, permanecia convicto, não por fanatismo, mas por uma lógica construída em noites longas. Naquele mesmo salão onde decretara o destino da própria família, remontaram-se em sua mente os últimos dias de Luzia. Fevereiro de 1856, a cidade coberta de um calor sufocante, mosquitos como trovões pequenos. Luzia deitada, olhos mortos para o esplendor do 5º mês de vida, ele ali segurando uma mão que se encolhia como folha em fogo. Havia palavras que nunca lhe saíam da garganta. Perdão, perdão, perdão. E havia leituras, cartas de moralistas ingleses, panfletos sobre igualdade em Cristo que ele lera com avidez e estranheza, uma tradução de um trecho de Paulo, lida e relida ao pé do leito, transformou-se em argumento interno. A ideia de que, diante de Deus, não haveria mais judeu ou grego, servo ou livre, mas uma comunhão que negava fronteiras humanas. Essas leituras foram sementes plantadas em chão ressequido, mas o terreno fértil onde germinaram as ideias fora também o convívio íntimo com os homens do engenho. Quam, o escrivão, trazia consigo a precisão de quem aprendera a lidar com papéis. Tinha mãos aptas para contas e uma dignidade de quem guardava memórias de outra terra. João, marceneiro, construíra cadeiras, molduras e brinquedos. Seus dedos podiam arrancar beleza da madeira mais vil. Domingos conhecia ervas com nome secreto, murmurava rezas que curavam febres e enxaquecas, e em suas narrações havia um mundo que a cristandade oficial não alcançava. Francisco, o mais jovem, tocava a viola com mãos que pareciam contar histórias só com o toque das cordas. Seu canto dava sossego às mães recém-cansadas. Rodrigo via neles não apenas força de trabalho,
mas traços humanos que o lembravam de Luzia. Em noites de insônia, percorria as casas de empregados e observava suas trocas de olhares, suas pequenas músicas, os cantos de rodas, e sentia uma perplexidade que beirava a culpa. Como o senhor, admitiu, tivera mais prática em contar o lucro do que em contar a dor humana. Havia uma vida inteira de decisões tomadas com a mão no cofre e não no peito. A morte de Luzia incendiou sua consciência. Mas o que para ele soava como expiação, para outros parecia capricho perigoso. O padre, homem de batina e de voz firme, reuniu a família na sacristia e sussurrou: uma ordem que mistura não se sustenta sem desonra. Não foi apenas a igreja que reagiu. A vizinhança, acostumada a hierarquias claras, sentiu-se ameaçada. A ordem social era um muro que garantia renda, poder e respeito. Romper aquele muro soava como provocação. Os 4 homens receberam a proposta com uma mistura de incredulidade, cálculo e temor. Quan, que tinha olhos de quem calculava cada palavra, perguntou ao coronel, baixinho, se havia promessa de liberdade. Rodrigo insistiu que o casamento não era concessão automática de alforria, pois a lei e a tradição pesavam, mas que, por contrato e por pacto, garantiria-lhes vias para a emancipação dos filhos. Foi uma resposta que salvava em imagem o que negava em letra. Promessas são vento aqui, murmurou Domingos a Francisco numa noite em que a lua veio fraca. Ouça o que digo. Temos de sondar não só a fala, mas o gesto. Um homem pode dar lei com a boca e negar com as mãos. João ouviu e assentiu com a cabeça cortada. Ele sabia bem o preço de confiar na palavra do dono de engenho. Construíra mesas que agora serviam à mesa dos mesmos que o vendiam. Havia, contudo, um fio de esperança. Não ilusório, mas pragmático. Um casamento poderia significar para os filhos um meio de ascender em um mundo que raramente oferecia rotas. Francisco, com a sua viola que sempre encontrava respostas para perguntas não feitas, viu na proposta uma fresta para uma vida talvez menos marcada pela morte, e sentiu por um instante o desejo de acreditar. As filhas, por sua parte, reagiram cada uma conforme as substâncias que as formavam. Mariana organizou a resistência com uma clareza estratégica que surpreendeu o próprio coronel. Ela reuniu senhora de companhia e cunhada, enviou cartas a parentes e preparou discursos que falavam em honra e decoro. Isabel, cuja alma se esvaía em cores e traços, começou a frequentar ainda mais a oficina de João, sob pretexto de aprender a moldar molduras. O propósito, claro, era observar, entender e usar aquilo que aprendeu como retórica. Carolina, que rezava, passou a salvar à noite frases bíblicas que confundiam-se com orações por misericórdia, procurando, talvez, um argumento divino que afastasse a sombra do golpe. Beatriz, a mais jovem, desenhava pássaros que nunca eram terminados. Havia neles uma vontade de fugir que ela ainda não sabia nomear. O feitor Bento, homem de língua afiada e lealdade dúbia, tornou-se inimigo secreto. Espalhava boatos, plantava notícias nas rodas de chá das mulheres da vila, aumentava os rumores sobre a reputação do coronel. Bento era prático, sabia que descontentamento gerava preço, e preço gerava oportunidades. O comendador Henrique sentiu-se pessoalmente ofendido. Para homens como ele, o casamento das filhas do coronel com escravos era afronta à ordem. Parecia um convite à dissolução do que chamavam de superioridade. Henrique começou a articular o que chamaria de reação justa, petições, cartas ao governador e reuniões com a Guarda Nacional. Foi nesse ponto que a comunidade começou a se dividir de modo visível. Havia quem visse no ato de Rodrigo uma novidade confusa, possivelmente justa.
Havia quem visse uma ameaça à propriedade e à estabilidade. E havia os que, sem tomar partido, observavam num misto de medo e curiosidade. Visitas cessaram, encomendas foram suspensas, algumas famílias que antes compravam o açúcar do engenho passaram a boicotar o produto. O engenho, que antes respirava com regularidade econômica, sentiu o aperto. Em meio a tudo isso, a Casa Grande virou palco de olhares furtivos. Numa noite de chuva que tamborilava nos telhados, as 4 duplas, pouco mais do que esboços àquela altura, encontraram-se em fios soltos de encontros. Mariana e Quan em uma discussão que se alongava para argumentos que beiravam a admiração, Isabel e João trocaram confidências sobre formas e madeira. Carolina conversou longamente com Domingos sobre curas e santos. Beatriz cedeu à suavidade das canções de Francisco. Não havia consensos, não havia aliança sem custo. Havia, porém, emoção real. E a emoção, nesse lugar e tempo, era combustível perigoso. As roupas que os homens traziam para o baile que a Casa Grande permitiu uma tarde foram discutidas como provas públicas. O tecido, a postura, o gesto. A sociedade observava cada costura. Ninguém acreditava que um matrimônio forçado pudesse se tornar um ninho. Acreditava-se, no máximo, que ele poderia tornar público o que até então se mantivera nas sombras. E sombras foram luzes para outros. Na senzala, tambores marcaram noites de resistência cultural. Mães ensinaram orações que misturavam elementos africanos e católicos. Palavras que pareciam estranhas ao ouvido da Casa Grande cantavam em outra língua. Domingos, quando cantava, chamava à memória curas e histórias, e as velhas mulheres diziam que ele trazia a força de avó. Mas nem toda a troca foi de afeto. Teve-se também o silêncio opressor de quem compreendeu que o casamento anunciado era, em sua essência, coerção. Consentimento, palavra cuja aplicação ali era ambígua, deixou de ser simplesmente uma ideia e passou a ser um campo de batalha. Havia mulheres que, na promessa de melhorar a condição dos filhos, se resignavam. Havia homens que, por estratégia, aceitavam alianças que lhes permitiriam negociar. O custo emocional foi alto. E o feitor Bento, sempre com a língua pronta, aumentava o preço espalhando cartas anônimas que diziam que o coronel perdera a razão. O padre, por seu turno, reuniu-se com o coronel numa tarde de sol. Era um encontro de argumentos, não de ternura. O padre, com seu sotaque moral, falou da ordem social e dos preceitos. Rodrigo respondeu falando de culpa, leitura e da máquina que era o engenho. Ambos citaram a Escritura em sua defesa, e as palavras sagradas tornaram-se naquele momento instrumento de contenda, interpretação contra interpretação, cada uma servindo de escudo à própria moral. "E o que diz a lei?" perguntou o padre, voz cortante. "A lei não permite que tal confusão se instale." "A lei", respondeu Rodrigo, "não é o mesmo que a justiça do coração. Não, padre, não pretendo ferir a igreja. Pretendo, talvez, instruir o que chamo de consciência." A conversa encerrou-se sem acordo, mas com um brilho de raiva reprimida no olhar do padre. Ele passou a organizar missas públicas, onde a doutrina de manter as distinções era relembrada com fervor. Na aldeia, o comendador e seus aliados escreveram petições, apelando ao governador. Cartas foram redigidas com a formalidade de quem preparava um processo. A palavra sedição começou a aparecer em papéis oficiais. O boato de que o anúncio do coronel poderia inspirar outros senhores a agir saiu dos tavernos da vila e alcançou o jornal de Recife, onde uma coluna aguçada discutiu se aquela iniciativa representava um mal para a ordem pública. Enquanto isso, no engenho, o rio que corria ao pé da plantação reunia as vozes de mães e meninas que discutiam o que seria melhor para as crianças. Havia entre as famílias escravizadas opiniões divididas. Alguns, por estratégia e por esperança real, viram nas alianças uma oportunidade. Outros, como tantos, temiam que aquilo fosse artifício para controlar de outro modo o corpo e o destino. Ainda havia, no entanto, a dimensão íntima, que nem boatos podiam alcançar. Numa madrugada em que a Casa Grande cheirava a cera e a melancolia, Mariana foi à cozinha da casa de empregados.
encontrou Quan sentado, numa postura que lembrava um homem que leu muitos livros emprestados e guardou histórias na cabeça. Foi uma conversa sem testemunhas, apenas palavras que se farejavam como gatos. "O senhor acha que me casarei com um homem por lealdade?" disse ela. Quan sorriu com tristeza. "Não sei o que é lealdade, senhora. Sei o que é promessa feita a um homem que já viu a morte de perto e quer que seus filhos nasçam com outro nome." Mariana ficou por um momento olhando para ele, medindo as palavras que poderia usar para ferir menos. "Não me peça para aceitar isso como favor", falou. "Não sou uma mercadoria." "Nem eu", respondeu Quan. "Somos dois corpos que herdaram do nosso tempo o direito à recusa, mas há também o tempo que nos empurra. Eu, se for, não irei por ser desejo do Senhor. Irei porque vejo, e posso estar enganado, que se não aceito, nada mais haverá." Ela deixou a casa sem se despedir, e na varanda ficou a tremer. A chuva começou a cair. Uma chuva que não limpava, mas que acentuava a cor das pedras e fazia os azulejos da casa escorrerem um brilho funesto. Rodrigo, por sua vez, escreveu contratos e fez rasuras nas cláusulas. Queria garantir a seus olhos, e aos olhos de quem o questionava, que havia um arcabouço onde os filhos nascidos daquela união teriam direitos. Mas sabia, como homem de engenho, que um papel pouco pode contra o ódio público e os sussurros dos comendadores. As reações foram aumentando. Um encontro no clube social terminou em insultos. Uma missa foi interrompida por um grupo de senhoras que defendiam a limpeza da linhagem. O boicote econômico avançou como arame farpado. Mercadores que antes traziam tecidos e especiarias passaram a exigir pagamento inicial. O engenho, que ainda respirava, sentiu o aperto. E então veio a petição formal ao governador. Era um ato que reuniu papéis, assinaturas e ameaças veladas. A Guarda Nacional de que se dispunha o comendador poderia ser chamada a intervir. Rodas de discussão nas varandas terminaram em votos de resistência. Palavras que eram antes sussurros tornaram-se demandas. No meio dessa escalada, as noites ficaram curtas. Rodrigo alternava entre escrever, vigiar e visitar a senzala. Em uma dessas visitas, encontrou Domingos, que, alheio aos boatos, preparava uma infusão de folhas. O curandeiro ofereceu-lhe um copo, e, por entre fumaças de ervas, falou de formas de vida que não se medem com títulos. "Coronel", disse Domingos, olhando para as mãos calejadas, "há um mundo que se desenrola onde a gente não pergunta ao dono se pode amar. A gente ama e ajeita. Mas quando o dono manda, o coração aperta de outro modo." Rodrigo bebeu a infusão e sentiu um calor que não vinha só das ervas. Sabia que avançava num terreno onde a maioria via apenas ruína. E, no entanto, havia uma tênue convicção de que a ruína poderia também abrir algo muito além da destruição. A tensão crescia, e a narrativa, que começara numa biblioteca com velas, movia-se em direção a outras salas, a prefeitura, a igreja, as rodas de mesa e os relâmpagos das noites de chuva. O engrandecimento do conflito anunciava o inevitável embate que colocaria frente a frente tradição e desordem, segredo e palavra pública. No exato momento em que o comendador enviou a última carta ao governador, o céu abriu-se num rompante violento. Trovões soaram sobre o engenho e estalaram como tambores à distância. Havia naquela chuva um sinal para os que olhavam, e uma promessa de que o encontro entre o passado e o novo não se daria senhorilmente, mas com violência. As velas na biblioteca tremeluziram ante o vento, e uma delas se apagou, deixando a penumbra como testemunha de que as coisas, para sempre, começavam a mudar. A vela que se apagara na biblioteca deixou o ar mais espesso. Naquele mesmo instante, fora da casa, o engenho parecia palpitar com uma vontade própria. Vozes se levantavam nas varandas, passos apressados cortavam o cascalho, e nas cozinhas e casas de taipa, conversas tornavam-se planos. O anúncio de Rodrigo atravessara o dia como um tiro. Ora reverberava em murmúrios de piedade, ora em risos cortantes. O brilho das lâmpadas a óleo sobre os retratos não bastava para aquecer a casa grande. Havia um frio novo, do medo, da indignação, do futuro incerto. Nos dias que se seguiram, o engenho mergulhou numa rotina de vigilância. O feitor Bento, mais atento do que nunca, caminhava com passos de gato,
intrometendo-se nas roupas, nas palavras, nas discretas cartas que circulavam entre as mulheres. O comendador Henrique fazia visitas protocoladas, ora para provocar, ora para medir o pulso dos vizinhos. Trazia consigo a sombra da Guarda Nacional e um papel com assinaturas. O padre retomara sermões ásperos, lembrando que a ordem divina e a ordem social se refletiam mutuamente. Rodrigo, por sua vez, redobrava seus esforços administrativos. Fez juntar todos os contratos que possuía, revisitou cláusulas, chamou notários da vila e gravou documentos com sua letra firme. Queria deixar claro, em tinta e selo, que pretendia assegurar futuro aos filhos que nascessem dessas uniões. Sabia, no entanto, que a letra dos papéis não valia mais do que um sopro diante do furor público. Ainda assim, sentia que, ao escrever, construía uma defesa contra o esquecimento. Escrever era seu modo de orar. Mariana não aguardou passivamente. Reuniu mulheres, enviou cartas a parentes na capital, organizou protestos velados que começavam por recusar conversas e ofertas comerciais do engenho. Era uma resistência feita de pequenas negações. Não mais compareciam a jantares na Casa Grande, não emprestavam mais cedo para eventos. O tecido social que sustentava a dinastia começou a se desfazer numa série de gestos cotidianos. Mariana, estrategista, sabia que a ruína de um senhorio às vezes vinha mais das ostracizações que das armas. Isabel, que antes passava dias na oficina de João como curiosidade e pretexto, encontrou uma estrada diferente. No contato com o marceneiro, viu mãos que transformavam o bruto em delicado, viu beleza em gestos que sua vida de Casa Grande não permitira avaliar. As conversas com João tornaram-se menos retóricas e mais verdadeiras. Falaram de arte e de dores antigas. Falaram de imagens que ninguém mais observava. Essas trocas não apagavam a sede de Mariana por justiça, nem o temor de Carolina, mas abriam frestas na convicção de algumas certezas. Carolina continuava em silêncio. Orava, às vezes com fervor, outras com dúvida. Encontrava em Domingos uma presença que, sem pregação, lhe oferecia explicações para os medos que não cabiam na liturgia da paróquia. Domingos, curandeiro e contador de memórias, falava de ancestrais e de práticas que se misturavam com salmos murmurados. Carolina, cujo coração vacilava entre o aprisionamento da devoção cega e a possibilidade de um amor inusitado, viu dessas conversas uma forma de equilibrar a fé e a dúvida. Beatriz, a mais jovem, continuou a sonhar. Francisco lhe cantava canções e lhe falava de espaços distantes. Ela aprendeu a reconhecer nos acordes a promessa de um outro mundo. Ainda assim, a promessa vinha acompanhada do peso da coação. Beatriz amava as canções de Francisco, mas pressentia que o casamento, imposto por mãos que não lhe pediam consentimento, seria um preço que talvez jamais cedesse em alegria plena. Os 4 homens, por sua parte, tiveram reações que se misturavam em coragem prática e cálculo frio. Quan deixou evidente que, se havia que se negociasse com documentação e garantia. Usou sua habilidade com papéis para estruturar um pedido formal de reconhecimento de direitos para os filhos, discutindo cláusulas que Rodrigo assinou a contragosto. João concentrou-se em proteger sua oficina e em garantir que suas ferramentas resistissem a tentativas de destruição por indignados. Domingos multiplicou remédios e acalantou medos, e Francisco tornou-se voz e ponte, porque a música reúne. Todos sabiam que o casamento, mesmo quando oferecido como redenção pelo coronel, manteria os homens em estado de vulnerabilidade. Donos e leis continuavam a existir. As semanas que seguiram foram de tensão latente até a petição ao governador se transformar em ação concreta. Chegou uma carta com selo e palavras formais. Nela, assinaturas que denunciavam desordem e pediam intervenção. O governador, cuja preocupação maior era a manutenção da ordem nos sertões e nas vilas, enviou uma delegação acompanhada por soldados da Guarda Nacional. Não era apenas uma formalidade, era a presença do Estado, que viria conferir legitimidade às reclamações. Para o engenho, a chegada dos delegados era a materialização do confronto entre o privado e o público. A delegação aportou em manhã cinzenta.
Homens de sotaque cerrado caminhavam sobre capas encharcadas. Tinham papéis oficiais e o olhar calculista de quem mediria proveitos políticos. Com eles veio um representante do juiz de paz, e à frente vinha o tenente, de farda engomada, com a ordem de provar que o anúncio de Rodrigo poderia causar tumulto à ordem pública. O comendador Henrique sorriu como quem avistara a confirmação de sua estratégia. Bento, o feitor, parecia em festa. A tensão que se acumulava explodiu numa audiência improvisada no salão principal do engenho. O padre leu palavras que buscavam amparar a tradição. O comendador fez discurso sobre legado e pureza de costumes. Rodrigo defendeu-se entre a culpa e o argumento legal. Prometeu que nada mudaria de golpe, que suas decisões obedeciam a um código moral que vinha da memória de Luzia. Quão apresentou-se com contratos redatados. Queria que os termos fossem claros. Legitimação de uniões, garantias de herança para os filhos, direito à morada. Os homens, em palavras medidas, expuseram suas condições. Mas a lei do tempo era tênue diante da prática social. Havia aqueles que enxergavam na iniciativa de Rodrigo um precedente perigoso. Se isso se instala como norma, disse o tenente, logo outros serão tomados por ideias que desarranjam a ordem. O representante do governador, no entanto, não parecia querer iniciar uma guerra. Pesava mais para ele a contenção do tumulto do que a manutenção de uma honra perdida. Sugeriu negociações. O comendador, porém, recusou, dizendo que a simples existência das uniões, já celebradas em sinal de fato social, constituía a sedução de costumes. No fim daquela longa manhã, as tensões não haviam arrefecido. Pelo contrário, apenas haviam se cristalizado em compartimentos mais perigosos. O comendador, insultado e acuado, articulou com homens da vila boicotes e ameaças. Mariana organizou festas de resistência, um habitar alternativo que visava manter as filhas firmes. Havia, todavia, no ar uma sensação de inevitabilidade. Algo mais violento do que palavras caminhava sobre a borda das coisas. A chuva que caíra na noite anterior soltava fios de água que escorriam das folhas e juntavam-se à murmuração dos tambores que vinham da senzala, um som antigo e sempre novo. Tambores que, naquela semana, ganhavam intensidade. No dia em que as bordas foram marcadas para acontecer, não por consenso, mas por ordem do coronel que queria a cerimônia pública como ato de confronto com a ordem, o engenho parecia um ventre pronto para parir acontecimentos. A cerimônia foi disposta em pátio aberto, mesas com toalhas compradas às pressas, as mulheres da Casa Grande assistiam de lado ao que julgavam humilhação pública. As portas da igreja haviam sido fechadas para evitar invasões, e a praça da vila estava meio vazia, meio tomada por curiosos. As 4 uniões foram celebradas com formalidades improvisadas. Não havia a bênção universal da paróquia, foi apenas um ato civil, uma declaração com testemunhas, assinada por instrumentos que Quan redigira e que Rodrigo assinara. As filhas foram conduzidas em vestidos simples, não hábeis de grande festa. As imagens que surgiam nos olhares eram de choque mais do que de festa. Mariana, de rosto cansado, mantinha uma postura altiva. Isabel parecia perdida entre o gesto de amor e a desaprovação. Carolina rezava com a boca seca. Beatriz segurava a mão de Francisco, como se ali, ao menos por um momento, existisse um consolo. A comunidade reagiu com um tipo de vitupério que se espalhou em boicotes, retiros e palavras ferinas. Comerciantes que compravam açúcar do engenho suspenderam ordens, encomendas cessaram, famílias vizinhas evitaram visitas. Mas o estopim não foi apenas econômico. Na véspera de uma nova assembleia do comendador, alguém pôs fogo em um palheiro na borda da moenda. A fumaça subiu como sinal. Algo havia rompido. Aquele incêndio, que começou pequeno, alastrou-se. Chamas encontraram madeira seca. A força do vento as empurrou para a moenda. O perigo imediato mudou a paisagem do conflito. Já não era apenas honra ou lei, era mortalidade. O toque do sino da fazenda chamou gente das casas e das senzalas.
o pânico substituiu a retórica. Nas chamas, aguardas e revoltosos se encontraram. A Guarda Nacional, chamada para conter arruaças, avançou com disciplina militar. Os moradores, enfurecidos com a ideia de mistura e de perda de prestígio, tomaram lampiões. Os escravizados, desesperados e também determinados, reagiram para proteger suas famílias e para impedir que a violência se voltasse em sua totalidade contra eles. Quan liderou uma tentativa de negociar rotas de fuga para mulheres e crianças. João e Francisco ergueram barricadas improvisadas com as ferramentas do ofício. Domingos corria entre os feridos, apressando compressas e ungüentos, rezando palavras que, nas suas origens, pertenciam a outros mundos. Rodrigo ficou, no centro, um homem com o rosto marcado pela chuva e pelo pavor, sentindo que cada decisão sua tornava-se uma fagulha no meio das brasas. A luta foi curta e feroz. O chão ficou escorregadio de lama e suor. Houve empurrões, facas escondidas, paus brancos de peito e paus que vinham de mãos que não conheciam a usura. Bento, na tentativa de proteger os interesses da casa, incitou mais violência e tentou prender um homem que achava perigoso. Houve gritos. Uma bala perdida cortou a pele de um trabalhador. Alguém caiu de joelhos. Não faltou entre os combatentes um medo que soava como vergonha. Quando a fumaça tomou o resto do espaço, o incêndio já havia consumido parte da moenda e parte da tulha, onde se guardava o estoque de açúcar. Perdas materialmente gravosas para o engenho. Perdas que ninguém, até então, havia imaginado como possível. O clímax do conflito trouxe consequências imediatas. A Guarda Nacional fez prisões. Alguns foram levados algemados, outros se refugiaram em matas próximas. Havia feridos, sem dúvida, e mais que isso, havia a constatação de que a Casa Grande não era um lugar imune ao derramamento de sangue. O comendador Henrique, que se via coroado por um triunfo parcial, organizou um tribunal improvisado que serviu mais para demonstrar força do que para buscar justiça. Para Rodrigo, o preço foi pessoal e público. Várias testemunhas, algumas temerosas, outras arrasadas, falavam de sua iniciativa como causa direta dos tumultos. O governador, pressionado por cartas, boatos e a resistência econômica, determinou uma investigação mais profunda. O processo que veio a seguir não tinha por finalidade apenas julgar autor. Buscava, sobretudo, recalibrar os poderes locais. A dinastia dos Almeida do Freis, que sempre personificara autoridade e continuidade, agora tinha suas bases questionadas. Nos meses seguintes, a ruína se consolidou de maneiras distintas. O boicote econômico, inicialmente simbólico, tornou-se concreto. Sem compradores fiéis, o engenho perdeu mercados. Credores apertaram prazos. Alguns negociantes exigiam garantias. Havia ainda o efeito simbólico. Matrimônios celebrados sob coação não renderam para os pares de outrora os laços políticos que sustentavam alianças. Filhos de famílias outrora dispostas a casar com os herdeiros do engenho, agora recusavam-se a estabelecer vínculos. A rede que mantinha o poder dos Almeida dos Reis começou a ruir. Casamentos políticos não se consumavam, contratos de empréstimos foram negados, convites para festas cessaram. No entanto, o fim da dinastia não se deu apenas por força externa. Internamente, a família se despedaçou em ressentimentos. Mariana, cuja postura resistencial transformara-se em aço, decidiu partir por um tempo, indo buscar apoio em cidades vizinhas. Beatriz e Francisco, que haviam encontrado uma afeição genuína, tentaram criar um espaço próprio, mas sabiam que a sociedade que viviam não lhes daria a paz. Isabel e João, entre encontros e afastamentos, resolviam espaço a espaço aquilo que a ordem social não podia decidir por eles. Construíam mobiliários e pequenos objetos que passavam de mão em mão com clientes confiáveis. Carolina permaneceu, lutando entre o perdão e a renovação de sua fé. Domingos tornou-se um elo entre a tradição de cura e a nova realidade dos mais pobres. E o coronel. Rodrigo envelheceu mais depressa nos olhos dos outros. A imagem de autoridade foi corroída por análises públicas e por um processo que, mais tarde, encontraria terreno fértil para questioná-lo oficialmente. Não houve um único evento que decretasse o fim. Houve acumulações. A perda de contratos, as prisões, as humilhações públicas,
a incapacidade de manter alianças. O que antes lhe servira de espelho, o nome, tornou-se placa de desdém. Amigos antigos desistiram de visitas. A cadeira no clube social ficou vazia. A dinastia, em sua forma institucional e reputacional, deixou de comandar a mesa em que antes distribuía ordens. Mas o fim da dinastia tinha também dimensões íntimas que não poderiam ser reduzidas a números. As uniões forçadas, embora não consensuais, produziram laços duráveis. Filhos nasceram desses casamentos, e os documentos que Quam arquivara serviram para lhes garantir, em parte, um traço de cidadania que era, na prática, variável e vulnerável. Alguns desses meninos e meninas herdaram ofícios, outros aprenderam a moldar instrumentos, outros ainda tornaram-se cantores e curandeiros. A descendência mestiça, nascida de violas, rezas e martelos, cresceu entre a casa grande e a senzala, com nomes que lembravam ambos os mundos. Ao redor do engenho, a sociedade passou a falar de outra maneira. O nome Almeida dos Reis continuou a existir. Havia lápides, registros e retratos, mas deixou de ser sinônimo de autoridade inconteste. Havia nas mesas das vizinhanças uma dissimulação nova. Comprar açúcar daquele engenho podia significar reaproximação econômica, mas socialmente era um gesto cauteloso. A dinastia, portanto, foi desmantelada em suas formas públicas. Não havia mais casamentos que costurassem o poder, não havia mais convites que confirmassem favores, e o prestígio que outrora lhe dava crédito foi corroído. Ao mesmo tempo, entretanto, crescia outro modo de sobrevivência. As mulheres que haviam tomado decisões diferentes, algumas por estratégia, outras por necessidade, aprenderam a negociar uma existência fora da tutela exclusiva do patriarca. A produção do engenho reorganizou-se num ritmo menor, mas com novas práticas. Os homens e mulheres que antes trabalhavam com submissão passaram a exercer ofícios com autonomia relativa. Alguns acordos locais instituíram regras práticas para a convivência entre lares. Essas mudanças não foram impasses fáceis, foram antes pequenas tramas que reconfiguraram a vida diária, com sofrimentos e ganhos. No epílogo deste desenrolar, é preciso destacar que o fim da dinastia foi antes de tudo um colapso simbólico. Quando as antigas famílias deixaram de reconhecer o sobrenome como garantia de ordem, algo essencial da função dinástica se perdeu. Não se tratou de uma guerra declarada onde o nome foi abolido por decreto. Foi um processo social que, por resistência e boicote, por choques e incêndios, conduziu à erosão da autoridade. O ato de Rodrigo, forçar suas filhas a casar com homens que a sociedade não aceitava como iguais, foram um golpe contra a lógica que sustentava o poder. Essa lógica retaliou com a força que dispunha: ostracismo, violência, quebras econômicas. No choque entre a tentativa de redenção pessoal e a manutenção da ordem, nenhum lado saiu ileso, e o preço foi a fragmentação de um legado. Há, porém, duas formas de analisar o que veio depois, e ambas coexistem na memória. Há quem veja nas ações de Rodrigo um gesto de coragem tardia, ainda que equivocado, a tentativa desesperada de um homem de expiar culpa pessoal ameaçadora. Para esses, há algo que merece reconhecimento. Ao menos, enquanto ato de reconhecimento da humanidade dos escravizados, existiu em sua alma um movimento contrário à crueldade do sistema. Mas há também uma leitura que não perdoa, a de que a imposição violou o corpo e a vontade de suas filhas e dos homens, reproduzindo uma violência sobre novo verniz. Esse olhar acusa que o coronel confundiu expiação com o enfraquecimento de laços, e que o preço que pagou não foi purificador, mas destruidor. No tecido social que restou, as 4 uniões permaneceram como marcas de uma era de choque. As crianças, quando cresceram, tiveram nomes que combinavam santos e memórias de orixás. Aprenderam a tocar viola e a calcular contas. Ouviram rezas católicas e preces ancestrais. A casa grande, com telhas gastas e a madeira de uma moenda reconstruída por João, tornou-se uma casa menos vazia e menos altiva. O retrato de Luzia foi guardado num armário. Já não era mais um pedestal, mas um memorial.
Rodrigo viveu o resto de seus anos olhando para as pragas que ele próprio ajudara a semear. Não foi uma punição divina clara, mas uma consequência humana e histórica. Sua tentativa de redimir-se desmontou o aparato que sustentava a dinastia. O resultado foi paradoxal. Houve perda de prestígio e, ao mesmo tempo, surgimento de novas formas de viver e de ser no engenho. Anos depois, numa tarde de sol morno, João empreendeu uma tarefa que trouxe sentido simbólico a tudo aquilo. Ele esculpiu uma lápide simples com o nome Almeida dos Reis, gravado em letras que não buscavam exaltação. Ao lado, acrescentou com outra mão um pequeno símbolo, a imagem de uma viola e uma folha de erva. Ali, numa oficina que fazia móveis para quem quisesse comprar sem evangelizar o passado, havia a materialização de uma nova memória. Não era ódio nem perdão, era reconhecimento de que o mundo havia mudado. As ferramentas de João, outrora servas de uma casa de comando, passaram a construir objetos que circulavam em um mercado de trocas mais singulares. A imagem final que resume o que se chama de fim da dinastia não está em faixas de jornais nem em um veredito. Está antes numa cena simples, crianças mestiças correndo entre canaviais baixos, com pés que pisavam terra que conheciam tanto pela história escrava quanto pela Casa Grande. Um registro de batismo onde se misturam nomes portugueses e ancestrais. Uma vila que compra açúcar de diferente procedência. Uma casa onde o retrato de uma matriarca ficou no escuro, mas ganhou ainda assim uma presença humana, e não mais lisonjeira. A dinastia, enquanto máquina de comando social, deixou de ser peça central. No lugar dela, brotaram formas de convivência que desafiaram hierarquias. Não se pode, nem convém, apresentar esse fim como vitória moral clara. A imposição de Rodrigo foi violenta, custou afetos e vidas, e não se tratou de um ato de nobreza incontestável. Muitos sofreram. As filhas, sobretudo, carregaram cicatrizes que não se apagaram com o tempo. O preço da mudança foi alto. Mas também é verdade que, a partir daquele choque, a ordem que sustentava privilégios conhecidos foi abalada e reconfigurada. A dinastia acabou não porque Rodrigo tivesse almejado a ruína, mas porque, ao desafiar a regra, expôs vulnerabilidades que outros exploraram com retorno perigoso. O fim foi, assim, produto de uma ação que misturou remorso, arrogância e erro. No fim, o livro de família que guardava as genealogias ficou com páginas arrancadas. O brasão, pendurado na parede, perdeu um lustre e alguém, talvez João, talvez uma das filhas, pintou por cima um símbolo novo, uma viola e um ramo de folha. Assim, a memória do sobrenome não desapareceu, mas deixou de ser um selo de mando. Passou a ser um nome entre muitos, com dores e histórias que agora se contavam em vozes menos consensuais. Rodrigo morreu, deixando perguntas mais que respostas. Morreu sabendo que havia feito algo que mudara o destino de sua casa, que haveria discussão sobre se fora ato de redenção ou de ruína. Morreu sem que sua culpa fosse inteiramente lavada. Os 4 homens viveram multiformes destinos. Alguns conseguiram negociar melhores condições para seus filhos. Outros saíram com feridas não só do corpo, mas da dignidade machucada pela coação. As filhas compreenderam que a honra não era um véu sagrado que protegia, mas uma estrutura que podia ser desmontada, e que o preço de desmontá-la podia ser sangrento. Se a história tem ensinamento, talvez seja este, que ações violentas, mesmo movidas por arrependimento, espalham efeitos que não se limitam a purificar, abalam estruturas, expõem fragilidades e deixam no rastro vidas que precisam ser costuradas com paciência e reconhecimento. A mistura que se seguiu ao ato do coronel não foi por si só uma cura mística, foi sobretudo o início de uma convivência diferente, forçada, custosa, que dissolveu a autoridade porque valia a dinastia. Ao final, a lápide de João e as crianças correndo nos canaviais funcionam como testemunha ambígua. A dinastia terminou porque seu poder social foi corroído, o nome continuou a existir, despojado do brilho de outrora, substituído por uma história que mistura revolta, ternura e perdas. O engenho, reconstruído em parte, passou a viver com outra ordem.
A casa grande perdeu a exclusividade de ser o centro da vida, e a memória de Luzia, que um dia impulsionara Rodrigo a buscar uma forma de expiação, ficou nela mesma, uma presença que não respondeu com simples verdades. Você acha que o gesto do coronel foi ato de redenção ou de ruína? Comente e compartilhe sua perspectiva.